Salve amigo enxadrista, amiga enxadrista. Vamos falar de xadrez? Eu sou Alexandre Zog, psicólogo e gestalt terapeuta. Estou aqui com você para a gente conversar sobre a nossa percepção de jogo. E se você quiser entender sobre como resolver problemas difíceis, como resolver situações difíceis diante do seu jogo a partir da sua criatividade pessoal, este é o momento. Fique aqui até o final do vídeo comigo e me acompanhe depois da vinheta. Certo, pessoal? Talvez esse vídeo possa ser um tanto mais curto, tá? Mas a história dele é um tanto intrigante, certo? Vamos analisar essa posição, vamos ver os problemas das brancas, os problemas das pretas, e aí vamos falar um pouco de criatividade e vamos ver, o que a gente pode fazer com isso. Começando pelas pretas, esse bispo está na casa inicial e atrapalha, a conexão entre ambas as torres. Se ele pudesse vir a essa casa, contribuiria para o ataque. Temos uma dama ameaçada, um cavalo solto, que cumpre uma função aí de proteger este peão. Temos um rei com roque curto, sob forte ameaça da dama e do cavalo nessa casa, certo? Aí aqui a gente já pode emendar para o lado das brancas aqui. Esse bispo faz uma forte pressão sobre esse peão, ainda que o cavalo esteja trancando o caminho. E caso se consiga jogar esse cavalo ali, vai ser checkmate, porque a dama já está trancando o rei preto. Fora isso, também roque curto, peões, uma estrutura de fianqueto, com esse peão aqui recém-avançado, e peão na casa inicial e esse peão avançado uma casa. Aqui um último comentário. Pretas com maioria de peças nessas duas colunas aí. E bispo ameaçado por cavalo. Aí, diante dessa situação aqui, o que você faria? Porque você sabe que se a sua dama sair dessa diagonal aqui, desta casa, esse cavalo vai vir aqui, nesta casinha aqui, vai ser um padrão de mate. Diga de passagem, um dos mais bonitos do xadrez. Então teria esta casa, talvez essa. Qual dessas casas seria melhor? Essa aqui, isso representou um recuo. Em seguida, esse peãozinho vai descer para cá, E mais forças se somarão ao ataque das brancas, certo? E se a dama preta vier para cá, ela vai se juntar ao bispo, estragando aqui o alinhamento das torres e o desenvolvimento. Certo? Então, uma forma criativa de resolver isso. Veio o cheque e aqui, temporariamente, a preta está com problema, Mas agora, com esse outro cheque, força-se o rei a capturar aquela peça. E agora, quem poderá nos defender? Se este cavalo vier para cá, é mate, Aquele bispo infeliz que não estava fazendo nada, certo? E ele nos defendeu aqui.
Aí olha só que interessante. O que aconteceu aqui? E acontece também no xadrez, de um modo geral, a todo momento. Eu falo para você a nível de percepção aqui, certo? E é uma coisa que a maioria das vezes a gente deixa passar despercebido. E é o motivo pelo qual o xadrez contribui para o desenvolvimento da criatividade das pessoas, dentre outros tantos benefícios que ele é capaz, né, de agregar para todos aqueles que o praticam. Essa dama agora aqui, ela está meio sem jogo, certo? Esse cavalo está cravado, que se ele não pudesse mover, ele não pode dar o checkmate. Então, esse foi o princípio usado para chegar nesta solução. Se transformou a posição a partir daquilo, né, que as peças estavam fazendo. E normalmente o que acontece na nossa percepção? A gente visualiza o objetivo do mate e fica focado em atingir ele, né, e não percebe o que está acontecendo. Então o rei veio aqui, porque agora isso de escravo-cavalo, né, e estando o cavalo ali, ele pode ser capturado. Só que agora, nesta casa, observe a seguinte situação. Esse bispo tem conexão com esses dois pontos do tabuleiro. Vou deixar a pergunta. Isso é um momento de enigma. O que é pior para você? Perder essa torre aqui ou perder a dama aqui? Né? Para não dizer que o oponente não teria problemas também, se ele inventa de capturar esse peão, a gente recaptura aqui com cheque. E ele podendo ganhar duas peças nossas, obviamente não vai partir para esse sacrifício ridículo, né? Então uma forma de resolver isso é entregar a torre. Quantas vezes você entrega material para sobreviver? Você tem esse costume? Algumas posições às vezes exigem isso da gente, e por uma série de características pessoais, às vezes emocionais, aí, né, a gente não entrega o material para sobreviver e acaba perdendo. Aí agora ganhei um tempo aqui, a relação está equilibrada, né, a não ser pelo fato de eu ter pelo menos 2 peões a mais e peças mais ativas. Aí agora, repare o seguinte. Vamos fazer uma trigonometria aqui, ó, especializada. Vamos até ampliar aqui. O rei está preso aqui nessa casa, vulnerável a várias possibilidades de golpes, né? Aí o sujeito me joga isso aqui, e aí eu quero propor um desafio para você. Essa partida está bem interessante para a gente entender. Não falo para você de relações matemáticas, nem de relações espaciais no jogo de xadrez, mas de meios os quais, a partir desses elementos, você pode usar o xadrez para desenvolver a sua criatividade. Então estou te mostrando, né, que nessa posição dá para ganhar essa torre, né, assim como já deu para salvar o mate ali, transformando o cavalo numa peça cravada, né? E aqui está sendo usado um conceito de trigonometria, né, para manter este rei encurralado, ainda que pareça, né, que ele tenha, né, toda uma área, né, a qual ele poderia explorar. Pause o vídeo, pense aí uns segundos e tente achar uma sequência de combinação a qual permite ganhar essa torre aqui embaixo. Pensou? Então veja bem, ó, foi feito isso aqui.
aí o rei vai ter que ir para uma casa branca obrigatoriamente. Próximo cheque, numa casa branca. O rei não pode vir para cá nem para cá. Então a gente está condicionando ele a vir ou para cá, ou para cá, ou para cá. Ele vindo nessa primeira opção, a gente pega a torre aqui. Nessa segunda, a gente pega aqui. E na terceira, a mesma coisa. Então, perceba que essa partida foi bacana para ilustrar, né, essa conexão do xadrez com várias áreas da vida. E por ser uma coisa tão conectada, tão interativa com a nossa vida, possuir uma conexão, uma proximidade, né, possibilita que a gente desenvolva um pensamento criativo, certo? Só que para desenvolver um pensamento criativo, muitas vezes a gente precisa se abster da forma usual como a gente enxerga uma coisa. Vou dar um exemplo, tá? A partir de uma daquelas charadas de filmes, né? E que às vezes são trocadilhos. Veja bem, qual o nome do filme? Um sujeito comprou um remédio que alivia dores antes de elas acontecerem. Pensa aí. Pensou? Estamos falando do exterminador do futuro. Extermina a dor do futuro. Partiu o raciocínio para criar esse trocadilho, né, essa perguntinha de filme, de um nome conhecido, o Exterminador do Futuro. Exterminador é uma palavra única com sentido próprio. E aí a criatividade aqui nesse contexto, né, a partir da história que foi contada por meio da pergunta, permitiu uma nova cara para a palavra exterminador, separando ela em 3 palavras. Então você vê como funcionou o processo da criatividade aqui. Foi praticamente a mesma coisa que aconteceu na primeira posição. O cavalo era como se ele estivesse dizendo: eu sou terrível. Aí a dama foi lá para frente, o cavalo meu se sacrificou, né? E aí veio o bispo e disse para aquele cavalo que era terrível, né, que se afirmava ser terrível, né, veio o meu bispo e disse: não, você é um pônei, você nem cavalo é, né, e capturou essa peça depois. Claro que a gente brinca um pouco aqui, faz um pouco de história, mas é para tornar lúdico esse aprendizado e essa descoberta que a gente faz aqui neste vídeo em específico, certo? Então espero ter contribuído não apenas para você perceber uma coisa nova no xadrez, mas para você fazer as associações necessárias aí a partir do que eu te trouxe hoje, né? Para talvez incorporar algo assim no seu jogo, certo? Então guarda daqui o seguinte: tudo existe de uma determinada maneira aqui sobre o tabuleiro, mas essa maneira com que tudo existe não é a definitiva. Com um pouco de reflexão, de abstração, né, e de envolvimento, você pode achar uma forma de transformar essa realidade que já existe de uma maneira em uma nova realidade que existe de outra maneira e que serve ao seu jogo. Mas você precisa, né, conhecer sobre informações de jogo, abertura, meio-jogo, tática, finais, análise, cálculo, certo? Você precisa conhecer desse tipo de informação
para usar isso como ferramenta para transformar a realidade a seu favor. E você precisa também conhecer um pouco de si mesmo, né? Porque a gente sabe que em determinadas situações a gente não consegue pensar direito. E se a gente não estiver pensando direito, né, a gente não consegue se envolver direito também. Se conectar ali, né, minimamente a si mesmo e a tarefa para resolver isso a nosso favor. Então, por isso eu falo para você de duas situações aqui nesse canal que eu vou sempre insistir, que são boas para você melhorar nessa parte. Método 6 pilares, para você entender tudo sobre xadrez, e consultoria rumo ao centro do jogo, para você entender tudo, ou uma maior parte, né, sobre si mesmo enquanto joga xadrez, certo? Gratidão pela sua companhia, né, que a gente possa se rever mais vezes aí. Fica o convite, mova seus peões e me encontre no próximo vídeo. O que dizer da vida, se nem sempre nela